Para quem não me conhece, eu sou Natália Lima e ajudo cabeleireiros a fidelizarem os seus clientes. A gente está na nossa sétima live dessa jornada que a gente está fazendo da fidelização de 10 lives. E olha como a gente tem assunto sobre fidelização de clientes. São 10 lives até agora, todas elas com assuntos diferentes relacionados à fidelização de clientes. Então, bom dia para quem está chegando, bom dia para quem está aí. Essas lives não ficam salvas, então eu já expliquei para vocês. Mas lá no meu canal do Telegram tem um link que vocês podem assistir as lives da semana passada que vocês perderam, certo? Então é só acessar o meu canal que tá aí na bio do meu Instagram. Então você vai lá, clica no link e você pode participar do meu grupo do Telegram e com isso tem acesso a todas as aulas que você já perdeu da semana passada, se você perdeu, ok? Bom, hoje o nosso tema é: por que ser bom técnico contribui com a fidelização da sua cliente? Todas essas lives, todas essas aulas que a gente está fazendo, elas levam vocês para o webinário da fidelização. Daí nós vamos fazer um resumão de tudo que a gente viu, porém com algumas coisas novas, de como eu fidelizei as minhas clientes ao longo desse tempo. Então, o que foi importante para mim fazer nesses 10 anos de carreira, que fazem com que hoje eu tenha clientes, eu tenho uma carteira de clientes sustentável, que eu tenho uma carteira de clientes fiéis, fixas. Então, tudo isso nós vamos falar no webinário da fidelização, que vai acontecer dia 2/7. Então, para quem ainda não está inscrito, corre lá, pode se inscrever. Eu não sei quantas pessoas entram na sala, mas eu posso até verificar essa informação. Mas corre lá para se inscrever, porque vocês que estão me assistindo têm preferencialmente lugar garantido, né? Então vai acontecer dia 2/7 às 19h30, tá bom? O webinário da fidelização. Então vamos lá para o tema de hoje. Por que ser bom técnico contribui com a fidelização? Muito raramente eu falo para vocês sobre técnica, né? Sobre a técnica propriamente eu quase não falo, mas também falo muito pouco sobre a técnica, sobre ser bom técnico. E aí, por que eu incluí essa aula nesse processo de fidelização que a gente está fazendo? Porque ser bom técnico, apesar de ser considerado regra, faz muito parte desse processo de fidelização. E algumas pessoas não entendem o quão isso é importante. Então, por isso que a gente vai falar sobre isso. Aproveitando, por que eu não falo sobre técnica? Eu acho que tem bastante profissional muito qualificado que fala sobre técnica. Eu poderia falar, já dei cursos de penteado, já dei cursos de colorimetria, enfim. Mas quando eu escolhi seguir essa área da consultoria e de dar cursos, eu escolhi seguir aquilo que eu sentia muita falta no mercado, entende? Então hoje a gente vê muito curso de corte, de mecha, mas eu não consigo encontrar pessoas profissionais que trabalham nessa área do atendimento, que trabalham para melhorar o profissional, para fazer com que a gente evolua na nossa carreira. Então todos os cursos que eu sempre fiz, que tinham a área do atendimento, não eram de profissionais cabeleireiros, né? Não eram profissionais dessa área, eram consultores, enfim. E aí eu sentia que eles não tinham o mesmo entendimento do salão. Eles falavam coisas que no salão não funcionava, que podia funcionar numa empresa comum, que podia funcionar em outras áreas, mas na nossa área é muito difícil, não funcionava. Por quê? Porque eu sou cabeleireira, eu sei o que é ficar sem comer no salão porque não deu tempo, eu sei o que é ficar horas em pé, eu sei o que é ter dor no braço, como eu já contei pra vocês. E essas pessoas não sabiam, então elas queriam cobrar coisas ou queriam sugerir coisas relacionadas ao atendimento que não funcionava. Então por isso que eu, quando resolvi escrever todo o meu material e dar
curso relacionado ao atendimento, foquei só nisso. Então poderia incluir técnica. Até uma vez eu perguntei para vocês se vocês queriam saber mais sobre técnica. Na minha outra turma do curso eu até coloquei um bônus sobre técnica, mas por isso que eu não falo tanto, tá bom? E hoje a nossa aula é justamente isso, né? Por que ser bom técnico é tão bom, é tão importante nesse processo de fidelização? Então a gente vai aprender o que é ser um cabeleireiro técnico, o que não é ser um cabeleireiro técnico, quem é esse profissional que é técnico e por que essa etapa é tão importante. Então, primeira coisa, vamos falar sobre técnica. O que é técnica, né? Porque às vezes a gente fica falando, mas eu sei fazer mecha, né? Eu sei fazer corte. É lógico, né? Se a gente é cabeleireiro, meio que a gente, por óbvio, sabe o que é tudo isso. Mas o que é de verdade a técnica, né? Bom, saber sobre colorimetria, na minha concepção, é como saber sobre matemática, certo? 1 mais 1 é igual a 2. Verde, azul e amarelo na colorimetria é sempre verde. Então, para mim, é isso. É a gente entender, assim, muito rapidamente que 1 mais 1 é 2, que azul mais amarelo é verde, entende? Que vermelho mais amarelo é laranja. Isso é ser bom técnico, que isso tudo esteja na sua cabeça. E não simplesmente aquelas técnicas mais mirabolantes, mas nós vamos falar sobre isso. Mas o básico, assim, aquela matemática pura, básica, simples de fazer. A gente, dentro do salão, tecnicamente, erra por bobeira, erra por técnica, assim, básica, que a gente não prestou atenção. Mas a gente vai falar sobre isso. Então, outra coisa que, assim, sobre o que é ser bom técnico, é você usar a regra e não o instinto. Cabeleireiro sempre quer usar o instinto, né? Então, chega o cabelo lá no salão e eu já comecei a perceber que por falta de técnica, usa o instinto. Não é que a técnica deixa de lado para usar. É assim, pra gente fazer um penteado, pra gente fazer, apesar de a gente precisar muito de técnica, pra gente fazer um babyliss, uma escova, assim, e eu vou deixar nesse estilo, né? Pra gente fazer um style na pessoa, a gente precisa usar o instinto, lógico, a gente precisa usar o feeling, a gente precisa usar o nosso olhar, o nosso olhar pra moda, o nosso olhar pra beleza, o nosso senso estético. Porém, isso tudo, se não tiver embasado em técnica, não vai funcionar. Exemplo, eu queria tanto fazer um volume nessa raiz, mas não tô conseguindo. Se você não tá conseguindo, provavelmente é porque você não usou técnica, você não colocou a escova no lugar certo, você não elevou aquele cabelo no grau certo. Então, a técnica, ela é o processo inicial de tudo isso que a gente fala. Então, eu já me baseio de que vocês estão formados tecnicamente, de que vocês estão prontos tecnicamente, entende? Nath, mas então quer dizer que primeiro eu preciso me treinar tecnicamente para depois eu considerar o meu atendimento e focar no meu atendimento? Não, essas duas coisas caminham juntas. Se eu não tiver essas duas coisas juntas, eu provavelmente vou ser um profissional na média. Entende? Eu vou ser um profissional como todos os outros, eu não vou ser um profissional de destaque, eu não vou ser um profissional que faça diferença. Então, por isso que a minha técnica e o meu atendimento precisam caminhar juntos, eu preciso ser muito bom e sempre focar nessas duas coisas, focar em me desenvolver nessas duas coisas. Bom, a experiência, outra coisa sobre o que é ser técnico, é que a experiência, ela conta, lógico, mas ela nunca é o ponto de partida. Então, quando o profissional usa instinto, usa só experiência, para ponto de partida, eu vou colocar essa cor aqui nesse cabelo porque eu acho que vai dar mais certo, né? Mas tá bom, você acha que vai dar mais certo, mas isso tá baseado na técnica?
Ou tecnicamente essa cor não vai funcionar, ou você nem sabe ver se tecnicamente essa cor vai funcionar ou não. Você vai realmente por instinto. Então é isso que a gente precisa ficar super atento para a gente saber, fazer uma autoavaliação e entender. Eu sou bom técnico, beleza? Outra coisa sobre o que é ser bom técnico. Dom é uma questão manual. Então assim, quando a gente vê uma pessoa que tem dom para aquilo, para as questões manuais, para mexer com o cabelo, para trabalhar, para fazer uma escova. A pessoa tem facilidade em pegar na escova, a pessoa tem facilidade em arrumar as amigas. A gente vê que ela tem dom, né? E é muito difícil uma pessoa que não tenha um mínimo dom, ou seja, um mínimo domínio técnico sobre aquilo, consiga se desenvolver. Então a gente precisa ter esse instinto, né, do dom. Porém, o dom, ele conta na parte manual. A técnica não é necessariamente na parte manual. O que eu quero dizer com isso? Que qualquer pessoa que queira aprender, tenha o intelecto, né, e queira aprender a ser cabeleireiro, ela consegue. Então ela não precisa necessariamente fazer a parte manual, mas ela consegue saber o que é tecnicamente ser cabeleireiro, entende? Então, com isso, sabendo disso, a gente começa a entender que ser cabeleireiro é parte manual, parte técnica. Que não dá pra você ser cabeleireiro sem a parte técnica e nem dá pra você ser cabeleireiro sem a parte manual. Então, você precisa de duas coisas. Isso faz da gente um profissional muito diferenciado. Porque é muito difícil você encontrar pessoas, por mais que a gente ache que tem um monte de cabeleireiro por aí, né? Mas é muito difícil você encontrar pessoas que tenham dons, né, manuais e que consigam trabalhar com cabelo de maneira muito simples, muito fácil e que tenham a parte técnica também muito aflorada, ou seja, que gostem de estudar, que gostem de investir no conhecimento. É muito difícil você encontrar essas duas pessoas. Então, normalmente a gente encontra cabeleireiros que são técnicos, mas não têm dom. Então você vê que a pessoa não vai pra frente, ou você encontra o que é a maioria, que profissionais por instinto eles já vão para a profissão, então já começam a atender num salãozinho mais simples, já começam a atender como assistentes e tal, mas nem fizeram nada de curso ainda, nem sabem sobre colorimetria, não sabem sobre corte, não sabem sobre nada, mas como já tem aquele dom de trabalhar com cabelo, acabam ingressando para a profissão. Então, normalmente a gente encontra essas duas pessoas. A pessoa que antigamente não existia essa pessoa que era só técnica. Só existiam pessoas que tinham mais o dom e iam para a carreira. Hoje em dia, começou a se observar, se vocês observarem grandes salões, salões que tem muita gente trabalhando, vocês vão observar que tem vários profissionais de várias áreas formados. Então, por exemplo, tem advogados, tem pessoas que se formaram em marketing, tem pessoas, enfim, de várias áreas que estão ingressando para a área do cabelo. Por que isso? Porque perceberam que é uma área rentável. Então a pessoa passa 5, 6 anos, 4 anos fazendo uma faculdade, gasta uma fortuna e depois vai trabalhar para ganhar um salário júnior, né, e num escritório, depois não consegue vaga e tal. E aí a pessoa que tem o mínimo dom ou acha que é uma carreira que pode ingressar, acaba entrando para a carreira mesmo sendo formado numa outra área, estuda técnica, então pega os melhores cursos, estuda técnica e beleza, aquela pessoa se torna um profissional. Então hoje isso está acontecendo demais, por isso que aumentou a concorrência, e a concorrência não só aumentou no quesito número, né, em quantidade de pessoas, também aumentou em qualidade de pessoas. Porque veja, a gente pega uma pessoa que fez uma faculdade, ela já tem a mentalidade de que ela precisa estudar para fazer aquilo. Então ela já começa sendo bom técnico, depois ela vai se desenvolvendo na experiência, né, com dom e tal, mas ela já começa sendo bom técnico. E uma pessoa que tem dom, ela não consegue começar sem errar. Ela vai errando, daí um cabelo não deu certo, o outro,
mas ela vai errando. Uma pessoa, o contrário, que tem a técnica, mas não tem o dom, ela consegue começar pelo menos sem errar. Talvez o cabelo não fique esteticamente tão bonito por causa de manual, porque a pessoa não tem tanta habilidade, mas tecnicamente ela não erra. Então ela vai, por exemplo, fazer uma mecha e essa mecha provavelmente vai dar certo, vai funcionar, porque essa pessoa tem a técnica, entende? Mas como essas pessoas têm essa ideia sempre de que eu preciso estudar, pensa, quem fez uma faculdade estudou 5 anos para depois conseguir ingressar para aquela profissão. Dentro da área do cabelo isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque normalmente a gente acha assim, pensa, poxa, eu vou ser cabeleireiro e já começa a trabalhar. Então o ser cabeleireiro pra gente, a referência que a gente tem, né, de culturalmente, de antigamente, quem é profissional mais velho sabe, é assim, eu vou ser cabeleireiro, então eu tenho que procurar um trabalho já num salão. E aí consegue, e logo a pessoa tá fazendo o cabelo, por isso que pode errar e tal. Esse profissional mais moderno, esse profissional novo que está ingressando na nossa profissão, ele tem outro conceito. Ele tem o conceito de que ele precisou fazer uma faculdade, às vezes, para chegar num ponto, né, da sua carreira. E que ele não pode parar, que ele vai ter que fazer pós-graduação, que ele vai ter que estudar outras coisas, outras áreas para se tornar um profissional melhor. Então, quando ele entra para nossa área, por exemplo, da beleza, o que ele faz? Ele vai e estuda um monte de coisa antes. Então ele não tem essa pressa que a gente tem. Ele estuda várias coisas antes. Então ele faz um curso X, um curso Y. Quando ele procura o trabalho num salão, é porque ele já tem uma formação. E por isso que às vezes esse profissional consegue se destacar bastante. Por isso que a gente tem visto muito profissional que não era da área, que surgiu e consegue se destacar bastante. Além disso, eles têm uma visão muito clara, muito mais clara do que nós que estamos dentro da área, de que o marketing pessoal funciona muito. Então, eles fazem uma propaganda muito forte no Instagram e, enfim, as redes sociais deles são muito importantes para eles. Por quê? Porque eles têm essa mentalidade de que a rede social vai trazer cliente. Então, são pessoas que estudam até isso para ingressar na nossa profissão. Por que eu tô falando de tudo isso? Porque a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente é engolido por profissionais que acabaram de chegar e a gente que tem super experiência, tem tempo de carreira, simplesmente é engolido. Vou dizer para vocês que esses profissionais estão errados? Não, eles estão absolutamente certos, eles estão dominando o mercado. Mas cabe a nós fazer parte desse grupo também. Fazer parte do grupo que estuda, para fazer parte do grupo que é técnico, e a gente vai sair na frente se a gente tiver essa consciência e entender. Por que a gente vai sair na frente? Porque a gente tem a experiência, a gente tem os anos de salão, a gente já passou por várias etapas, então provavelmente a gente não vai querer ficar mudando de área, né? Então a gente consegue, se a gente pegar os bons exemplos desses profissionais novos que estão ingressando para a nossa profissão, que é completamente voltado ao conhecimento, essas pessoas estão muito ligadas aos cursos, ao desenvolvimento pessoal, ao desenvolvimento técnico, ao desenvolvimento da sua carreira, ao desenvolvimento digital, né? Que é essa divulgação digital. Se a gente tiver essa consciência de que esses profissionais estão fazendo uma coisa muito legal e a gente conseguir pegar esse gancho, poxa, a gente é profissional com dupla qualificação, a gente vai ter tudo isso e mais a experiência, e mais o tempo e mais clientes também, né? Porque obviamente que a gente já tem clientes. Bom, então nós falamos muito sobre o que é ser um bom técnico, né? Que perfil é esse? E o que não é ser bom técnico, né? O que eu encontro dentro do salão que me faz ter certeza de que aquele profissional não é um bom técnico? Bom, primeira coisa, quando a gente vê que um profissional se trabalha com o seu próprio produto ou o produto do salão, não tem problema, mas que ele tem sempre as mesmas, ele só tem aquelas cores. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Antes de ser cabeleireira, eu assumi o salão, né, que eu trabalhei, e aí eu não sabia nada, absolutamente nada sobre a área. Então eu cheguei completamente perdida, não entendia, nossa senhora, era um caos. Pensa um salão grande, com um monte de gente trabalhando e você sem entender absolutamente nada, eu era super nova. Então a primeira coisa que eu fiz, eu venho da área do direito, então a primeira coisa que eu fiz foi
eu vou estudar, não era para ser cabeleireira, não tinha desejo de ser cabeleireira, mas eu pensava, eu vou estudar porque para eu comandar a equipe, eu vou precisar saber sobre isso tudo, né? E aí eu nunca me esqueço que uma vez eu tava conversando com um profissional e eu tava fazendo o pedido de produtos, né? Então eu tinha que fazer o pedido, então eu tava lá selecionando que cores que eu ia pedir, eu sempre trabalhei com a L'Oréal, enfim. Aí eu fui perguntar para cada profissional, porque eu queria entender um pouco do que cada profissional usava e tal. E eu fui perguntar para cada profissional o que eu precisava comprar para aqueles profissionais. Olha que erro, mas tudo bem. Fui lá e aí me chamou muita atenção um profissional que ele me disse assim, ó: ah, para mim você só precisa comprar tal, tal e tal cor, porque eu só uso essas. Eram 3 cores, tá? E aí eu fui fazer o pedido da L'Oréal e aí eu recebia um papel cheio de todas as cores, né? De todas as cores da L'Oréal. E aí quando eu fui fazer o pedido, que eu fui colocar as 3 cores, eu vi que tinha assim umas 80 cores, né? Então eu fui colocar as 3 cores. E aí aquilo me chamou muito a atenção. E vejam que eu não era cabeleireira, não entendia nada. Aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei me questionando, nossa, esse cabeleireiro pediu para eu pedir 3 cores. Por que tem 80? Por que então a L'Oréal não faz só 10 cores, né? Porque, nossa, se ele só usa 3 cores, mas lógico que eu fiquei pensando, deve ser porque esse profissional não deve usar, não deve saber usar, porque não é possível que uma marca tão reconhecida no mundo inteiro faça 80 cores só para vender. E aquilo ficou muito na minha cabeça. E quando eu fui estudar colorimetria, eu entendi que, na verdade, ele só usava a experiência dele. Então, ele não era um bom técnico. Por isso que alguns cabelos davam certo e outros não davam. Porque ele não sabia exatamente, ele simplesmente colocava uma coisa genérica, uma coisa que já tinha dado certo em várias pessoas. Então, assim, se o cabelo tivesse com um fundo mais alaranjado, ia dar uma neutralizada. Se o cabelo tivesse com fundo muito claro, ia ficar super fria a cor. Mas, enfim, sempre ficava mais ou menos daquele jeito, porque ele só usava aquelas 3 cores. Entende? Então eu consegui compreender depois que eu fui estudar que aquele profissional não era bom técnico. E aquele profissional, ele simplesmente usava o instinto dele, achava que era aquelas 3 cores e acha até hoje, provavelmente, que era aquilo que ele tinha que usar. Então vejam esse profissional no mercado hoje, que eu posso dizer porque presencio. Perdeu o seu lugar, não tem mais aquelas clientes que tinha naquela época. Por quê? Porque hoje, né, isso estou falando de, 12, 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, a cliente não entendia. Existia muito, por exemplo, muito mais do que existe hoje, clientes dizendo: o profissional falou que meu cabelo puxa para o laranja. Hoje você quase não ouve isso. Né? Por quê? Porque a cliente hoje tem um pouco mais de conhecimento, ela entende que na verdade não é que o cabelo puxa para o laranja, é porque descoloriu muito, descoloriu pouco, enfim, todo fundo é laranja, né? Mas não faz parte aqui eu falar sobre técnica, mas hoje a cliente entende um pouco mais, o profissional entende muito mais sobre isso, mas a cliente também entende mais. Então essa cliente, ela não procura mais esse tipo de profissional. Por quê? Porque ela entende que esse profissional tecnicamente não é bom. Então você precisa hoje provar muito mais para sua cliente que você tem técnica, porque senão você não se mantém no mercado, entende? Então essa coisa de você só usar, eu só uso 3 cores, ou se você tem aí um profissional, se você acompanha, se você é dono de um salão e você tem um profissional que só usa 3 cores, só uso essa cor, só uso isso, só uso aquilo, provavelmente esse profissional não é bom técnico. E se você não tem conhecimento sobre isso, é importante que você fique de olho nesse profissional. Se vocês que são profissionais e estão me assistindo têm essa dificuldade, também acham que se comportam dessa maneira, vocês precisam estudar mais sobre técnica. Mas vamos falar sobre isso. Bom, quem que também não é esse profissional técnico? O cara que usa o instinto sempre e corre o risco. Então ele sempre corre o risco. Quando a gente chuta uma técnica, então quando eu pego uma coloração e simplesmente porque eu acho que aquela lá vai dar certo, ou simplesmente porque aquela é parecida com aquela que eu passo naquela outra pessoa que é parecido, eu corro o risco toda hora. Eu corro o risco de dar certo
né? Porque, mais ou menos aqui deu certo, como eu corro o risco de dar errado também. Então, porque quando eu sou considerado um péssimo técnico cabeleireiro, quando eu sempre tô correndo esse risco. Um profissional técnico, ele pode não fazer uma coisa que agradou a cliente, ele pode não fazer um trabalho bonito, mas errar é muito difícil. É difícil ele errar na cor. Ele aplicar uma cor que não fica sem nada a ver com aquilo que ele estava pretendendo. Porque se ele é bom técnico, ele minimamente sabe fazer a conta matemática para aplicar uma coloração, ou sabe a linha certa que ele precisa fazer para cortar aquele cabelo. Olha, em questões assim relacionadas a corte, quantos profissionais são ruins? Quantos profissionais não cortam tecnicamente? Eu não sei o que eu tenho que fazer para deixar o cabelo chanfrado. Eu não sei o que eu tenho que fazer para... Aí a pessoa vai cortar, por exemplo, ela quer um long bob, a pessoa deixa curto. Por quê? Porque ela não sabe nem a altura que ela tem que fazer aquilo, ela não sabe posição de dedo, ela não sabe nada a respeito de corte. Ela simplesmente corta por instinto. Então, o corte, ele também tem uma lógica, ele também tem uma matemática, ele também tem um caminho a seguir. E será que você sabe disso? Será que você entende esse percurso? Volto a dizer, Nath, ai meu Deus do céu, então eu vou precisar fazer aula de tudo, né? Tô perdido e tal, não sei nada. Atendimento, tudo isso que a gente fala, fidelização de clientes caminha junto com técnica. Se você tem técnica ótima e é um péssimo... faz um péssimo atendimento para sua cliente, provavelmente a sua cliente não vai voltar, porque ela não vai se sentir bem. Sabe aquela coisa que a gente entra num lugar e a gente não entende o que aconteceu, mas a gente entende que foi ruim? E fala assim, meu cabelo ficou até bom, sabe? Mas eu não sei, eu não gostei daquela pessoa, eu não senti empatia, a energia não era boa, tal. Por quê? Porque você não se preocupa com essa área da sua carreira. O mesmo pode acontecer inversamente. Então, assim, você é muito bom, você é super carinhoso, você é super dedicado, você faz toda a sua programação de atendimento, mas o cabelo ficou péssimo. Você fez uma coisa muito ruim no seu cliente. Também não vai funcionar. Então, olha como essas duas coisas caminham super juntas, super próximas. E até pouco tempo atrás, só a técnica contava, as pessoas não consideravam muito essa área do atendimento. E hoje é uma das coisas que mais as pessoas consideram. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo pós-pandemia, em que as pessoas querem essa atenção, querem esse diferencial. E você acaba sendo um profissional assim igual se você não faz uma coisa diferente, né? Um profissional qualquer. Bom, então o que você precisa se perguntar para você primeiro saber se você é um bom técnico? Eu domino cartela de cores? Eu domino fundo de clareamento? Eu sei o que é fundo de clareamento e eu sei fazer isso? Eu sei olhar para um cabelo e entender a mesma coisa que está no papel e eu sei entender isso no cabelo? Ou você não sabe nem o que é essa palavra, né? Eu sou de um tempo que fazia curso que as pessoas, apesar de ser jovem, tá, gente? Mas que as pessoas faziam curso e não sabiam nem o que era fundo de clareamento. Aliás, já fui em curso que nem o próprio curso ensinou, porque era uma coisa pouquíssimo falada e hoje tão atual, tão falada, né? Eu domino linhas e posições de corte, eu domino fio, que é a matéria-prima que eu trabalho, né? É a coisa que eu mais trabalho. Eu sei problemas de couro cabeludo, eu sei problemas de pele, eu sei que quando o fio pode quebrar, quando o fio não pode, eu sei quando o fio tá precisando de nutrição e quando o fio tá precisando de reconstrução. Enfim, tudo isso são perguntas que você tem que se fazer para saber se você é um bom técnico ou não. E quem é esse técnico hoje? Né? Nesse momento que a gente está vivendo, nos dias de hoje mais modernos, em que os profissionais estão mais modernos, têm mais conhecimento, quem é essa pessoa? É a pessoa que entende o princípio. Então, a gente, quando tem muitos anos de experiência, então, por exemplo, você tem aí 10 anos de experiência, você já fez vários cursos, tal, você hoje só faz um curso se esse curso for muito diferente, se for agregar muita coisa para mim, porque senão eu não faço. E eu aconselho exatamente o contrário. Se você tem muitos anos de experiência, é importante que pelo menos, sei lá, uma vez por ano, você faça um curso básico e não uma especialização só. Então, as especializações, elas vêm para atualizar a gente daquilo que tem de novo.
Mas o básico é sempre o básico. Com o básico eu nunca erro. Então por isso que é importante você fazer um curso básico sempre. Então eu aconselho, pelo menos, por exemplo, uma vez por ano eu vou fazer um curso de colorimetria. De repente eu vejo nesse curso uma coisa que eu não via antes, que faz tempo que eu não vi. Mudou aqui um detalhezinho desse curso que agora ficou mais claro para mim. Eu dominava a colorimetria já, mas olha que interessante, agora ela foi mais aberta, né, com mais detalhes, e agora eu consigo saber mais. Então, assim, sempre volta para o básico, sempre tenta entender que por mais especializações que você faça, isso só vai te trazer o novo, mas que o básico, a bagagem, aquela coisa estrutural, a estrutura da sua casa, sabe? É como se fosse o alicerce da sua casa. Você precisa ter sempre. E você precisa sempre dar manutenção, você sempre precisa ver se não tem rachadura, porque senão aquela casa pode cair. Então o alicerce ele precisa estar bem estruturado sempre. Então, se você tem alguma dúvida sobre a parte técnica básica, foca nisso. Não vai, aquele curso vai custar uma fortuna de especialização. Às vezes compensa você fazer mais um curso básico do que uma especialização dessa, certo? Então, esse é o técnico atual, é o cara que domina o alicerce, domina a base. Que sempre faz o básico, né? E não somente a especialização. Que tem condição de explicar sem olhar, por exemplo, uma cartela de cores. Então pensa assim, eu tenho condição, hoje, se eu for sentar com uma pessoa, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar comigo, eu tenho condição, sem fazer cola, sem olhar para o meu material, não adianta você ter lá as coisas básicas todas nas suas apostilas, certo? Você tem que ter na sua cabeça. Então hoje, se eu tivesse que ensinar alguém a fazer uma coloração, por exemplo, eu precisaria ensinar regras de colorimetria para ela. Eu sei ensinar? É isso que vocês precisam se perguntar. Se vocês me derem a resposta, sim, eu sei ensinar, provavelmente vocês estão no caminho certo e vocês são bons técnicos. Se você disser, Nath, eu preciso pegar aquela cartela de cores porque senão eu me confundo um pouco, significa que você precisa estudar mais. Se você está com dificuldade de ensinar, se você se visse hoje nesse cenário e me respondesse que tem uma certa dificuldade em ensinar, você provavelmente está precisando de algumas reciclagens com relação a isso, tá bom? E aí, o que você faz? Você pega todos os serviços que você executa, então assim, eu faço relaxamento, eu faço coloração, eu faço mechas, eu faço corte. Por exemplo, você faz esses serviços. Então, você precisa ter a base de todos esses serviços. Então, pega por serviço e fala, eu sei explicar fazer isso? Porque tem gente que vai dizer, não, eu sei explicar certinho o processo, como é que faz, o que pode acontecer com o cabelo, que cores que vão dar nisso, que cores que vão dar naquilo e assim por diante, certo? Bom, por exemplo, eu até brinco assim, às vezes eu tô em casa, né, e aí eu vejo um arco-íris. E aí eu fico brincando com as pessoas que estão comigo, que eu falo assim, quer que eu te fale as cores do arco-íris? Vocês já pararam para pensar nisso? E aí eu viro de costas e falo, né, as cores do arco-íris, a ordem das cores do arco-íris. A colorimetria, ela é uma colorimetria universal. Então ela é uma colorimetria da natureza, ela não é uma colorimetria inventada por nós. Ela foi removida retirada da natureza e colocada no nosso dia a dia para que a gente pudesse transformar cores de roupa e cores no modo geral. Então, se você sabe, você hoje pensar, fechar os olhos e souber quais são as cores na ordem de um arco-íris, ok, você sabe colorimetria. Se você não sabe qual é a ordem das cores de um arco-íris, provavelmente você tá com problema. Vocês sabem a ordem das cores do arco-íris? Me conta aí. Bom, gente, eu tô vendo que vocês estão escrevendo, mas só para não perder a linha de raciocínio, é que eu não tô parando no meio dos assuntos, tá bom? Então podem escrevendo, podem mandando perguntas que vocês tenham, que daí a cada intervalinho aqui de assunto, pelo menos, eu consigo responder para não ficar cortado, beleza? Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Duas coisas que vocês falaram, não entendi. Entenda as regras para depois quebrá-las. Perfeito, né? Sempre aprendemos algo com relação aos cursos que a gente faz. Mas é isso mesmo, a gente tem que entender a regra, né, para quebrar, porque quebrar, que a Bruna, por exemplo, quis dizer quando eu sei a regra exatamente, eu sei também o que eu posso fazer para criar, eu sei o que eu posso misturar para fazer uma cor nova, eu sei o que eu posso fazer para inventar um corte, eu sei que eu posso sair daquela regra, mas eu preciso dominá-la primeiro, certo? Bom, e por que isso tudo que a gente está falando importa na fidelização? Afinal de contas, a gente está na jornada da fidelização, falando sobre esse assunto em especial, como eu fidelizo 80% das minhas clientes, né? Ou seja, 80% das clientes que sentam na minha cadeira. E eu já falei sobre isso, mas vale lembrar que o que é fidelizar 80% das clientes que passam pela minha cadeira? Se passaram 8 clientes, 10 clientes, pelo menos 8 precisam retornar. Tá acontecendo isso na sua agenda? Você tá fidelizando 8 a cada 10 clientes? Esse é o número que a gente almeja, porque fidelizar 2, 3 clientes é assim, o mínimo, né? Você não consegue nem sobreviver se você só fidelizar 2 ou 3 clientes. Quando você fideliza 5, 6 clientes, você tá na média, então a maioria dos profissionais fidelizam. Tô excluindo os profissionais que não fidelizam nenhuma, tá? Mas se você fideliza 8 a cada 10 clientes, é porque você tá no caminho, certo? Então é importante você fazer essa conta. Nath, nossa, nunca nem parei pra pensar nisso. Pois é isso que eu ensino pra vocês, que a gente precisa cuidar da nossa carreira no mínimo detalhe. Então, você tem as suas clientes inscritas? Quem são suas clientes, afinal? Se você pudesse me dizer hoje, assim, ó, eu tenho X clientes, você sabe isso? Eu tenho tantas clientes, esse número. Então, isso são informações que você precisa ter para você dominar a sua carreira. Porque com o número de clientes que você tem, sabendo o número de clientes que você tem, você consegue saber quem são elas, você consegue saber com qual frequência que elas vão até você. Você consegue fazer um planejamento de saber quantas vezes ela vai fazer coloração, quantas vezes ela vai cortar, quantas vezes ela vai fazer mechas no ano, e aí você consegue ter um planejamento financeiro, porque você vai saber mais ou menos quanto é que você ganha. As pessoas, elas sabem dentro do salão quanto elas vão ganhar mais ou menos, meio que por instinto, assim, pelo que ganha na média, mas elas não conseguem fazer um planejamento. Então a gente tem que pensar como uma empresa. Uma empresa, ela tem os custos dela. Ela precisa faturar aquele número, né? Aquele valor. Porque senão ela não paga as contas, senão ela vai fechar no negativo. Por que a gente não pensa assim para nossa carreira? Por que a gente não pensa do mesmo jeito que a gente tem um custo de vida, né, mensal, e que eu preciso ter um planejamento para eu saber quanto que eu vou faturar, pelo menos mais ou menos. Aí eu vou saber se eu preciso faturar mais, o que eu tenho que fazer nesse mês? E é assim que as empresas funcionam. Elas não funcionam com ação. Elas não funcionam, por exemplo, previamente, quando a gente já sabe, num mês de uma empresa, que aquele mês normalmente não é bom, a gente já tem como previamente fazer uma ação diferente. Ou saber que aquele mês é mês de fazer uma promoção, por exemplo, tá, gente? Isso funciona com qualquer tipo de empresa. Então, o que eu ensino para vocês é ter esse olhar para a carreira de vocês como uma empresa, para que vocês consigam não só ter um bom atendimento, não só ter uma gestão da sua carreira, como ter uma gestão das suas clientes, como saber ser um profissional mais sustentável, ser um profissional que consegue ter esse domínio sobre o que ganha, saber que se eu quero ganhar mais, entendi, se eu quero ganhar mais, olha aqui, eu já usei, não sei como fala essa palavra, mas no bom sentido, todas essas clientes, eu já tiro delas tudo o que eu posso, no bom sentido, tá? Então, assim, todas elas já fazem mecha comigo. Quando eu tenho essa lista de clientes escrita e eu consigo saber que serviços que cada cliente faz comigo, eu também consigo saber onde estão os buracos. Então, assim, o que essa cliente não faz comigo, que às vezes é tão importante? Por que isso? Porque se eu sei que essa cliente aqui, poxa, eu corto tão bem, por que essa cliente aqui não corta cabelo comigo? E se ela cortasse cabelo comigo?
ela viria mais vezes. Mas faz 3, 4 anos que eu faço ela e ela não corta cabelo comigo. Será que vale a pena eu, sei lá, dar um corte pra ela ou dar um desconto pra ela experimentar o corte comigo? Então tudo isso você só consegue fazer se você tem uma planilha pra você visualizar isso. Uma planilha, às vezes eu falo planilha e às vezes pode ser escrito no papel, não deixa de ser uma planilha, tá? Quando você escreve todas as clientes, você escreve todos os serviços que você tem e você vai ticando, você vai sabendo o que essa cliente faz, o que essa cliente não faz. E aí você consegue ter estratégias para vender mais serviço ou para você simplesmente dizer, olha, eu tenho aqui 10 clientes e essas clientes fazem tudo comigo. Não tem nenhum serviço que elas não fazem comigo dos serviços que eu ofereço. Então eu realmente, se quero crescer, preciso correr atrás de mais clientes. Então, entende como a gente consegue fazer um planejamento quando a gente tem isso escrito? Então, não dá para vocês dizerem assim, eu já fidelizo mais de 80% das minhas clientes. Você tem isso escrito? Se você não tiver isso escrito, você não tem como me dizer que você fideliza, certo? Beleza. Então, vamos lá. E por que isso importa, então, na fidelização? Né? Por que todo esse processo, eu ser bom técnico, importa no processo de fidelização? Porque, olha só, tudo que nós falamos até hoje, nós estamos na 7ª aula. Todas as aulas, elas dependem de você ser um bom técnico. Tudo que a gente fala relacionado ao atendimento, tudo que a gente fala relacionado à sua carreira, depende de você ser bom técnico. Porque se você não for bom técnico, tudo isso é em vão. A gente não vai ter sucesso, você não vai conseguir ter sucesso. Por que que não? Porque não adianta nada você oferecer um super mega atendimento, cuidar super da sua carreira e só fazer cagada no cabelo da sua cliente, certo? A cliente sempre sai insatisfeita porque você não é um bom profissional. Então, por isso que ser bom técnico é, assim, a base, é o alicerce de tudo isso que a gente faz. A gente tá trabalhando, vamos dizer que num plus. Então, assim, a gente é bom técnico, beleza, então vamos agora cuidar da nossa carreira, vamos fazer planejamento de cliente, vamos entender o que eu posso incluir no meu atendimento que eu nem ligava, que eu nem me importava, porque daí se você for bom técnico, mas não tiver toda essa área, você também não vai fidelizar. Então são duas coisas que caminham muito juntas, e eu sempre falo, 50% é técnica, 50% é como você executa essa técnica, que é sobre o que a gente fala. Então, se você for bom técnico e não tiver essa parte, esses outros 50%, você sempre vai ficar manco. Você sempre vai ter só 50%, né? Corre atrás para que você tenha 80%, para que sua técnica seja assim, não precisa ser a 100%, a melhor do mundo, mas para que você tenha pelo menos garantido 40% de técnica e 40% de atendimento. Você também não precisa ser o expert no atendimento. Eu também erro, eu também faço coisas erradas, eu também já deixei alguma cliente para trás, né? Não fidelizei alguma cliente por algum problema, por algum equívoco, mas eu preciso correr atrás de pelo menos ser uma profissional, sabe? Se a gente fosse correr atrás de ser de 0 a 10, eu preciso pelo menos ser uma profissional 8, 9 e super crítica, sempre querendo chegar no 10. Em todos os aspectos da área profissional, certo? Então, eu preciso, por exemplo, errar sempre é um grande problema. Então, o que eu preciso buscar? Eu preciso buscar que a minha experiência, ela vai contar muito, mas que o meu conhecimento vai contar muito mais. Então, por isso que eu preciso, como profissional, buscar muito mais conhecimento, certo? Bom, estamos aqui quase chegando ao fim dessa aula de hoje. Hoje, então, a gente falou, para quem chegou aí no fim, sobre por que ser bom técnico contribui tanto para o processo de fidelização. Então, eu volto a dizer para vocês, algumas pessoas perderam algumas aulas, são 10 aulas, essa é a 7ª aula, então a gente ainda tem 3 aulas nessa semana, 3 encontros, 8h30 da manhã, todos os dias, quarta, quinta e sexta. Os próximos 3 assuntos também são bem legais, todos eles relacionados à fidelização. Eu falei para vocês já do meu canal do Telegram. O que tem lá no canal do Telegram? A gente postou ontem o link com as 5 aulas da semana passada. Então, se você perdeu alguma aula e quer assistir, tem um link super simples, fácil de você acessar para você assistir as aulas que você perdeu. Então, você só precisa acessar o meu canal do Telegram. Como é que você faz isso? Entra aí na minha bio do Instagram, tem um link e é só você clicar nesse link.
Todas essas aulas estão preparando vocês para um webinário da fidelização. É uma aula, uma super aula, que a gente vai falar, pegar vários conteúdos aqui que a gente colocou, mas eu vou colocar para vocês o que eu faço para fidelizar as minhas clientes nesse dia. Essa super aula vai acontecer dia 2/7, é uma quinta-feira da semana que vem, às 7h30 da noite. Por que vai ser à noite? Porque várias pessoas, né, sempre me pedem, Nath, algumas pessoas podem de manhã, algumas pessoas podem à noite. Então, como essa é uma aula geral, a gente resolveu fazer à noite. Vai ser 7h30 da noite, ok? Numa quinta-feira, dia 2/7. Para você participar, não basta só você entrar, porque não vai ser aqui no meu Instagram. Essa aula vai ser numa sala fechada, sabe? Uma sala desses cursos que são fechados, 100% gratuito, tá bom? Você não vai pagar nada para participar, mas você precisa se inscrever. E para você se inscrever, basta você clicar no link que tem nesse link das aulas e link que eu vou disponibilizar para vocês. Então você só precisa se inscrever para fazer parte dessa aula, certo? Bom, então é isso. Eu vejo vocês amanhã. Ah, peraí, esqueci a dica prática de hoje. Eu deixo pro final e depois posso esquecer, né? Gente, então a gente tem aqui para finalizar essa live a nossa dica prática do dia. Essa dica prática, ela tá completamente relacionada à técnica e eu queria que vocês desenhassem sem colar. Isso daqui só não vai dar certo para quem não faz coloração, tá? Mas quem faz coloração vai. Desenhar não precisa ser com vários lápis de cor, não, várias cores. Vocês só precisam desenhar a cartela de cores sem olhar, sem cola nenhuma, agora, tá? De bate pronto aí, terminou a live, eu fecho a live, vocês vão lá e vocês desenham isso. Então vocês vão desenhar a cartela de cores e colocar cada corzinha no seu lugar, assim, rapidamente, sem ter que pensar muito. Isso vai só provar para vocês se vocês sabem técnica, se vocês não sabem técnica. Se isso for muito fácil para vocês, pega alguma coisa relacionada à técnica. Então, por exemplo, fundo de clareamento. E escreve a cartela de cores do fundo de clareamento, né? Do 1 ao 10, qual que é o fundo de clareamento correspondente a cada cor. Se você não faz coloração, se você não trabalha com colorimetria e trabalha, por exemplo, com corte, escreve os 3 princípios básicos do corte: posição de dedos, posição da tesoura, posição do cabelo, ângulo. Escreve alguma coisa relacionada a isso, assim, mas agora, tá? Pra você saber, poxa, eu sou bom técnico, pelo menos eu tô no caminho, mas eu vou me especializar mais, eu vou fazer mais cursos básicos de técnica, ou não, eu realmente tô precisando estudar mais técnica. É isso que vocês vão descobrir assim que vocês fizerem essa dica prática, tá certo?